Bom dia! O programa Simplesmente Amigas de hoje está imperdível. Nós teremos aqui uma convidada que sabe tudo sobre ceia de Natal, presentes, decoração. Gente, ela é fera, você não pode perder. É mesmo, e o programa encerra com uma mensagem que vai fazer todo sentido para o seu Natal, para o nosso Natal. O programa só está começando. Final de ano, festas, celebrações familiares, amigos ocultos, tantas coisas que envolvem este momento de celebração, de alegria. O Natal chegou. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa muito festeira, uma pessoa muito criativa, uma pessoa que sabe tudo sobre etiqueta, uma pessoa que é nossa amiga, Lena Silvério. Lena, obrigada por ter vindo. A gente sabe que a tua agenda é bem apertada, que você tem muitos compromissos, você se dispôs e a gente quer agradecer a tua presença aqui. E eu já queria começar esse bate-papo, Lena, perguntando, porque agora está essa onda de amigo oculto, de amigo secreto. E existe dicas para não errar no presente? O que você poderia falar para a gente não errar no presente, para as pessoas que a gente pegou? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? E falando de presente, Lu, o que é mais importante? É amigo oculto? O amigo é o chefe? Então, em primeiro lugar, não vamos nos empenhar em colocarmos todo esse empenho em sair da nossa previsão de gastos, né? Dos nossos orçamentos. Então, assim, se a gente pegar o nosso amigo oculto, que está direcionado ao nosso chefe, em primeiro lugar, vamos associar primeiro a qualidade com a simplicidade. Ótimo. Isso é muito importante. Por quê? Para não gerar um gasto muito sério no nosso orçamento, porque o nosso chefe, ele está, não podemos direcionar ao puxa-saquismo, que às vezes isso gera um desconforto, quando a gente está querendo agradar demais, impressionar demais com o presente com o nosso chefe, isso gera um certo desconforto. Então a gente procura associar a qualidade com a simplicidade. Isso é muito, muito bom. Então, assim, o que a gente pode estar fazendo? Vamos conhecer primeiro o que a gente pode estar conhecendo do nosso chefe. O que ele faz, o que ele gosta de fazer. O hobby dele. Então, junto com o hobby dele, o que a gente pode estar presenteando ele com o hobby, né? O que ele gosta de fazer. O que livro ele gosta de ler. Nunca estar dando um livro de autoajuda, porque isso é muito importante, porque senão ele pode estar dizendo para ele com um livro de autoajuda que ele está precisando de ajuda. É bem sugestivo. Né? Assim. Então, isso nunca. Então, procurar dar um livro a ele que ele possa estar sendo um livro de que ele se profissionalizou. Isso é muito bem direcionado ao seu chefe. Questão cultural. Uma questão cultural dele. Uma biografia, né? Um CD, por exemplo, de um filme atual. Música. Quem não gosta de música hoje? Então, um CD de uma boa música também. Time de futebol, hein? Uma canequinha com o time de futebol, aconselhar? Pode, muito bem. Não corre risco de errar. Um bom kit, digamos assim, de barbear, com uma intuição muito, muito discreta de perfume. Por favor, não podemos errar. Nada marcante. Uma coisa muito suave, muito discreta. E também uma coisa que pode, assim, a gente pode estar sugerindo também para um chefe, tendo a delicadeza de estar sempre vendo se o seu chefe bebe a bebida alcoólica. Aí sim você pode estar colocando para ele, indo numa adega de sua confiança, estar colocando numa boa cesta um vinho de boa qualidade, 2 taças, um queijo de boa qualidade, com um bom celofane, um laço de fita requintado, e você estará dando um excelente presente para o seu chefe. O que não dá, Lena? Tu falou em perfume, né?
Pra ninguém, assim, nunca. Pra ninguém, nunca. Proibido. Proibido da gente peça íntima. Isso boa, nunca deve se dar para Bem ninguém. lembrado. Né? Uma peça íntima não se deve se usar. Um perfume forte não deve se dar. Então, isso assim, ó, nunca deve se usar. Proibido. Não deve se dar para ninguém. Chocolate é uma boa pedida? Chocolate pode se dar, mas assim, ó, por exemplo, hoje em dia a pessoa está hoje com qualidade de vida. As pessoas estão hoje... Então opta por um meio amargo? Meio amargo, diet. Sem lactose. Sem lactose. Hoje em dia, sabe? Então é uma coisa que é meio... Eu sou intolerante, tá? Eu aqui. A lactose. É uma dica. Ainda bem que eu não comprei ainda. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Interessante, né? Muito bom. Nossa, E essas brincadeirinhas, Lena, que é aquelas... que você quer sacanear com a pessoa, quer brincar com a pessoa. Isso é legal? Ainda. Olha, eu sugiro que não. Pode ser bem sincera, Lena. Bota a boca no trombone. Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso ainda, tá? Porque ela é uma faca de dois gumes, digamos assim. Acho que é muito engraçado e acaba ferindo a pessoa. Pode seu ferir, amigo, né? pode magoar e pode ser um pouco desagradável. Expor a pessoa. Expor a pessoa a um risco, né? Então, assim, ó, nada como a discrição. Eu acho que hoje em dia ainda a discrição, o menos é mais, né? O menos é mais. A discrição ainda dá uma tonalidade de suavidade, né? Então, eu acho que sempre se pensar como dá, de que maneira dá, como agradar a pessoa. Eu acho que a sutileza ainda é tudo, né? Como chegar. Então, sempre estar querendo agradar com suavidade, com carinho. Eu acho que isso é tudo. Que bom. Helena, vocês estão falando de amigo oculto, eu tava pensando assim, e quando a pessoa fala assim, se você não gostar, você pode trocar. Sabe aquela história? Como é que a gente faz, assim, se não tem uma etiqueta, se a gente pode se dirigir à pessoa, o que tu acha, assim? Pra saber onde comprou? Isso é uma pergunta que a gente deve fazer. Eu acho tão difícil. Porque às vezes a própria pessoa diz, né? Se você não gostar, você pode trocar. Mas ali não tem etiqueta da loja, aí eu não sei se eu me reporto à pessoa. O que tu acha? Olha, é uma situação desagradável porque, assim, é bem difícil. Então, lógico que quem dá o presente nunca quer que a pessoa troque, né? Isso é bem difícil. Então, assim, o que eu sugiro? Que quando você vai dar esse presente, você já dê com percepção de que a pessoa não troque. A margem de erro menor A possível. margem de erro tem que ser a menor possível. Caso, em último caso, realmente a pessoa tenha que trocar, você então dê realmente a loja que você comprou, né? Dê com certeza, com garantia que a pessoa vá e troque, mas dê com garantia de que a pessoa vai gostar. Porque isso se torna desagradável até para a pessoa que está ganhando o presente. Porque ela vai ter que chegar até você, ela vai ter que perguntar que loja que você comprou e vai até saber que preço você pagou por aquele presente. Isso se torna desagradável até para quem ganha. Infelizmente, a gente está terminando o primeiro bloco. Então, tendo que interromper. Pois é. Tô saindo da etiqueta Eu ia aqui, gente. perguntar Tô sobre saindo da o etiqueta. vale presente, mas Não, mas vai vamos ficar no deixar ar, quieto, então. Fica vamos pro deixar para o blog. próximo Pro bloco. blog. E a gente no próximo bloco, a gente vai falar sobre decoração da ceia e alimentação para a ceia. Então, não saia daí, o programa Simplesmente Amigas volta já. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, nós falamos no primeiro bloco sobre festas natalinas, falamos sobre o amigo oculto, presentes para dar, como não errar, e agora vocês já perceberam que o cenário é outro. Televisão é assim, gente, começa de um jeito e termina de outro. E a Lena vai nos falar agora, Lena, dicas para decoração da nossa casa. Envolver família, momento de celebração, o que a gente pode fazer para deixar a casa bem linda para o Natal? Bom, já vimos algo bem lindo aqui. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Todo mundo fica o ano inteiro esperando o final de ano, né? Para a comemoração do Natal. Mas o que acontece? A gente, final de ano é aquela correria, né? Família, casa, trabalho, correria. Então as mulheres querem decorar a casa, mas não tem muito tempo. E as coisas de Natal estão ficando muito caras. Então o que a gente pode fazer?
eu procurei pegar algumas coisas mais em conta, para a gente poder fazer alguma jogada dentro de casa, para a gente estar rapidinho decorando a nossa casa com materiais mais em conta, mais baratos. Legal. Então assim, o que a gente pode estar fazendo? Aqui eu trouxe uma eufórbia, que qualquer pessoa pode estar indo numa floricultura, encomendando, se não tiver, que é uma flor um preço bom, é um preço bom. Esse cachepô bem cor aqui, de Natal, bem né? cor de Natal, bem né? viva, Ela bem já vermelha. Preenche bem a mesa, Preenche bem a mesa. Aqui, ó, é um cachepô, olha só, um cachepô que a gente pode, tanto a pessoa pode ter um cachepô em casa. Se ela não tiver um cachepô em casa, esse cachepô aqui eu encontrei no R$1,99, gente. Lindo, né? É um gracinha, cachepô né? branco, é um cachepô básico, custa R$1,99. E depois é para usar em outra, Depois com outra planta. usa com outra planta, aproveita para ter em casa. E aqui é 1,5 metro de fita que a gente pode contornar o cachepô, fazer um laço duplo e colocar aqui na frente. Fica bonito, dá um visual bem grande para um centro de mesa, para um aparador, para colocar no centro de mesa na ceia de Natal. Então é um vaso muito adequado para qualquer ambiente. Ótimo. Tá? Então, outra coisa que as crianças vão adorar, olha só, uma pombinha, tá? Que isso simboliza o Espírito Santo, que pode colocar em cima da eufórbia, duas que as crianças vão achar lindo e elas vão curtir esse momento. Aqui outro detalhe, aqui ó, aqui eu usei um castiçal de 4 velas, cada ponta eu coloquei uma fita vermelha. Aqui eu aproveitei algumas flores que eu tinha lá no meu ateliê e coloquei um arranjo, um remosê de lírio canadense, com o mesmo detalhe de passarinho, de pomba, que é o Espírito Santo, né? Lena, o que é isso que tu falou, Lena? Aqui é um remosê porque ele Gente, é é muito redondo. chique isso, E mas tem como a gente fazer envolve. isso em casa de maneira assim? Tem porque aqui embaixo eu só coloquei uma esponja floral que a gente uma pode esponja. conseguir na floricultura também. E espetando as flores aqui. E aí a gente molha, coloca aqui embaixo, ó. Aqui o castiçal eu vou tirar, ó. Então é fácil, é só molhar a esponja floral, espetar a flor, não tem nem verde aqui, ó. É só espetando as flores, pode encomendar na floricultura, tá? Vai arredondando, fazendo esse redondo aqui, coloca o castiçal. Quem não tiver esse castiçal aqui, pode ser o castiçal que tiver em casa, duas Às velas. vezes tem um menorzinho, também Qualquer fica bonitinho castiçal. E aí arremata com Um laço. Com os lacinhos. Os detalhes nessa hora são importantes, né, Lena? E fazem a diferença, né? muito. Já muito quase importante. quebrei a pomba agora. E a questão de colocação dos pratos, dos talheres, tem algum truquezinho assim que a gente possa, com o que a gente tem em casa, fazer que fique bonito, Lena? Esses guardanapos também alternativos, né? Compra o tecido, faz. Né? Olha, é muito simples, porque olha só, aqui a gente tem um quadradinho, tá? Meu Deus, olha só, é simples. A gente pode pegar em qualquer casa de retalho, pegar um quadrado, passar um overlock, tá? Que é uma costura bem simples. Aqui no meio, se a câmera puder mostrar. Legal essa dica Do overlock. retalho, né? É um retalhinho bem básico, um retalhinho bem baratinho. Pode colocar, a Dá gente um pode efeito, comprar um listrado. Pode colocar Xadrezinho um também. xadrezinho Pode brincar branco. com esses motivos Brinca, também, leva né? a criança junto para comprar esse retalho. Leva a menina, o menino junto. Faz um quadrado, corta, passa um overlock. Depois disso, vem aqui no meio. A mãe vem aqui no meio, junta esse miolo. Faz isso aqui, puxa, pega uma fita, essa mesma fita que a gente fez aqui, ó. Arremata, faz um laço aqui. Joga no meio do prato, olha que bonito que fica. Legal, né? Diferente, Fica Olha lindo. só, fica lindo. Segredos de Lena Então, Silvério, né, gente? É apenas Revelados um aqui detalhe. É apenas um detalhe que faz toda a diferença na mesa. E aqui embaixo, ó, é um trilho, é o mesmo tecido, que pode ser feito um trilho de mesa com uma franja, né? Esse trilho a gente pode estar colocando no contorno, na vertical da mesa, e já pode estar fazendo detalhe, né? Então tudo é uma questão de bom gosto, de criatividade, não precisa ser nada caro, pode ser uma coisa simples, né? Mas desde que a gente esteja fazendo tudo com muito carinho.
Porque é para nossa família, né? Exatamente, envolvendo a família nesse momento, né, Helena? O que eu achei interessante é que não tem aquela coisa assim, muito motivos, né? São só as cores que sugerem as festas do fim de ano. Não é muito complicado, muito complexo, né? É porque a gente olha assim, acha tão lindo, né? É. E como ela falou, com os pequenos detalhes, não precisa ser muito caro, coisas que acham em lojas de 99. E com bom gosto, né, gente? Que expert aqui, né? Referência em Tubarão. Tá E ó, outra explicando pra coisa nós, que é importante, vela. A gente acha vela no R$1,99, às vezes a gente tem vela em casa, né, guardada. Até copinho, hoje em dia, qualquer copinho que tu tenha em casa, copinho americano, qualquer copinho, tu vai lá, coloca a parafina, coloca um paviozinho, tu mesmo comercializa em casa, quando tu vende, as pessoas que vendem vela, vendem vela baratinha, tu mesmo pode colocar qualquer copinho de vela, anexo em qualquer detalhe, e tu amarra uma fitinha e coloca iluminação de velas na tua mesa da ceia de Natal. Ilumina, dá vida, dá luz, dá harmonia. Tudo isso fica aceso na tua ceia de Natal. Então isso fica maravilhoso, transluz vida, né? Então isso dá uma certa vida, transparência, decora, cuidado, né? glamoureia tudo. Então, usando-se a criatividade, o bom gosto, tudo, não precisa tu colocar muito dinheiro, precisa tu colocar vida, harmonia, bom gosto, porque a gente está lidando com a nossa família, e a mulher, ela gosta de final do ano, ela trabalhar com a família, com carinho, porque precisa a mulher estar se dedicando nesse final do ano para a sua família. Então, ela tendo esse tato, ela vai conseguir fazer uma ceia linda, harmoniosa para sua própria família. Falando em ceia, né? a gente vai terminar esse bloco e vamos voltar no próximo, que eu quero que você fale sobre a alimentação. O que a gente pode preparar para a nossa família. Maior Daqui carinho. a pouco a gente volta. Bom, gente, nesse terceiro bloco, o programa todo está mais do que especial. A gente está recebendo a Lena, Silvério, nos dando dicas e nós aproveitando, né, meninas? Com certeza. Para a nossa celebração aí de final de ano. E aí agora a gente queria te perguntar, Lena, com relação à alimentação, à refeição, à ceia, a esse momento de celebração que precisa ter comida, né, gente? A gente está em volta da mesa e nada melhor do que usufruir disso também com a família. O que é indicado para quem quer fazer uma boa ceia, uma ceia legal, que agrade o maior número de pessoas, mas que também tenha um custo alternativo, a gente possa encontrar os produtos aí com facilidade? Que opção a gente deve ter nesse momento? A gente pode ter? Bom, depois que a gente já arrumou a casa, já está decorada, já compramos os presentes, agora nós vamos preparar uma ceia deliciosa. Bom, eu penso o seguinte, gente, a gente tem que associar as duas coisas, né? Termos uma ceia de boa qualidade e com custo bem bom. Como a gente também está perto do mar, eu sempre sugiro que a gente faça uma boa bacalhoada para nossa ceia. Me convida para a tua, por favor. Já gostei dessa ideia. Então, assim, ó, ter uma boa bacalhoada, sabe, com batata no forno, sempre uma boa pedida. Excelente pedida. Agora também, o peru é indispensável. O peru é indispensável. Um pernil com farofa também é uma boa pedida, né? E um tender também, né? Um tender com abacaxi também é bom. Uma maionese também é uma boa pedida. São opções. São opções que a gente teria para fazer uma boa ceia. E salada com bastante legumes, bem com colorida, bastante alface, pra bastante equilibrar tomate, um pouco, né? para equilibrar, sabe? O peso ali do peru. E tem que ter também, gente, aquela maionesezinha que eu já falei que é bom, que é indispensável. E para acompanhar, um panetone que é natalino, com nozes, agora frutas. Frutas a gente tem que ter, que é uma coisa tropical, que é nossa, é brasileira, né? É tem gostoso que ter e fica fruta. bonito, né? E aí é o seguinte, leve, né? já fica como finalização para uma sobremesa, né? Umas frutas também secas, que isso é bem natalino, é uma boa pedida. E um pudim de leite condensado. Isso é fundamental na ceia. Não adianta a gente querer fugir disso. Não adianta nós querermos fugir disso, porque
Eu gosto de um pudim de leite condensado. Tem gente que pensa, Quem não gosta? tem gente que pensa que a qualidade nesse momento é a variedade. E não é bem assim, né? Não é bem assim, até porque tu perde muito tempo fazendo essas coisas, né? E final de ano a gente não pode perder tempo fazendo muitas coisas. Pode concentrar em menos variedade, mas mais qualidade. Qualidade, Entendeu? agrada. Até porque tu vai ter visitas para receber, tu vai ter amigos para receber na tua casa. Então, eu acho que essas sugestões são sugestões de qualidade, né? E tu vai estar com a ceia boa. E as crianças vão se divertir, porque vai ter fruta, sorvete para acompanhar também. Até porque as crianças vão estar junto. Muito bom. Né? Então, sorvete à vontade. Né? Frutas secas. Não passa trabalho nenhum para fazer. O sorvete Compra já o é sorvete, ótimo. Isso vai dar uma tranquilidade, uma variedade. E vocês podem ter certeza que vai suprir todas as necessidades. Bom, Lena, a gente está falando de ceia, de presente, de decoração. Isso é muito importante, né? Mas a gente sempre termina o programa com uma palavrinha, né? E quando nós falamos em palavra, a gente olha toda essa questão, e isso tudo é necessário, a gente acha isso tudo maravilhoso, porque a família está reunida, mas a gente não pode se esquecer do foco, que é o Natal. A gente fala hoje que o Natal é o aniversário de Jesus, quando Jesus nasceu. Na história, isso é bem claro, que não é a data exata que Jesus nasceu, mas por que não celebrar esse momento? Mas quando nós olhamos o Natal, nós percebemos algo na palavra de Deus que nos abre os olhos. E diz a palavra assim em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava nos dando um presente, o seu próprio Filho. Deus nos deu. E quando nós olhamos o Natal, a primeira coisa que me vem à memória e tem que vir à nossa memória, a gente fala muito em confraternização, em solidariedade, em amor, em respeito, em momento de reflexão, mas a primeira reflexão que tem que vir à nossa mente é esse amor paternal de Deus. O quanto Deus nos deu, o quanto Deus entregou. E Ele entregou não só porque Ele queria que Jesus viesse à Terra, mas Ele entregou para que a nossa vida, o nosso futuro pudesse ser mudado para a eternidade. Deus nos deu o seu Filho para que a sentença do pecado e da morte pudesse ser anulada na cruz de Jesus e nós pudéssemos receber a salvação que há em Cristo. Bom, as amigas ficam por aqui, o amigo verdadeiro te acompanha todos os dias da tua vida. As amigas querem te desejar um Feliz Natal e uma ótima ceia. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Just call my